Pronto, então, Roberto, muito obrigado. Mais uma vez, transmitir os agradecimentos ao professor Mário Santiago Carvalho. E cá estamos, e saudando mais uma vez os presentes, a fórmula que se utilizou na última sessão, não há aqui regras absolutas. Eu falei cerca de 40 minutos, creio que foi isso, mais ou menos, e depois houve um período de algum questionamento, que muitas vezes é até o período mais saboroso, porque naturalmente se estamos aqui é porque temos conhecimento e interesse nestes assuntos e todos têm a sua informação. Eu quis fazer coincidir um extrato do pensamento filosófico habitualmente subvalorizado ou desvalorizado, que é o pensamento estoico, nas suas várias expressões, quer enfim, das suas origens quase socráticas, ainda sem o nome, depois no primeiro grupo da Estoa e depois nos autores mais conhecidos, naturalmente, já em Roma. Quis trazer esse veio de pensamento tão rico e que no pensamento português, aliás, está particularmente presente, com a circunstância com que todos nos confrontamos, que é, naturalmente, esta calamidade histórica, independentemente da escala ou da grandeza que lhe queiramos atribuir, que começou por ser uma calamidade de saúde, sabemos que houve outras piores, mas que se metamorfoseou numa calamidade económica e, oxalá, fique por aqui, quer dizer, não surjam ainda outras tensões e outras crises por cima de toda esta violência que se abateu. E o termo violência penso que é importante tê-lo presente ao descrevermos o que surge. Mais uma vez, não se trata de quantificar a violência. Ou melhor, pode-se quantificar, mas essa não é a questão decisiva. Vejam que os números, as estatísticas, de acordo com os dados disponibilizados pelos governos, o que de si já é uma reserva contra relativamente aos dados, falam neste momento de qualquer coisa, enfim, já em 250 mil mortes nestes 5 meses, pelo menos, que a calamidade tem. Enfim, falam de um número muito grande de infectados, da ordem dos milhões. É possível que estejamos agora a caminhar para o final desta primeira fase, mas todos os que seguem os assuntos sabem que a história não acaba aqui com esta primeira fase da Covid-19. E talvez o indicador mais importante é que não acaba porque, pensem só no SIDA. O SIDA está declarado há mais de 25, 30 anos, ainda não existe vacina contra o SIDA. Portanto, esta coisa da imunidade de grupo, os especialistas discutem o seu valor, existirá com certeza, mas a cura, o elixir, a vacina, pode nunca vir, por razões que os bioquímicos explicam. Isso significa que esta violência da biopolítica, como lhe chamou Foucault e, de certo modo, Agamben, aliás, tinha dito umas coisas estranhas sobre o assunto, mas fica com ele o mérito de ter chamado a atenção para o fator biopolítico, de ter retomado o conceito de Foucault. Não há dúvida que esta violência biopolítica está entre nós. E a violência económica, ela também está, enfim, pelas desigualdades que se agravaram em cada país, em cada região, enfim, com as exigências de confinamento, com as medidas de lockout, enfim, depois com falências sucessivas e dando ao mesmo tempo, era um outro assunto, oportunidade a que talvez se introduzam alguns fatores de mais sustentabilidade numa economia que já não era, que era o normal. E isso traz-me ao meu assunto que eu queria introduzir. O normal. Realmente o que é a normalidade? E o que é o novo normal que se vai falando? E esse termo de norma, que evoca enfim, podemos encontrar-lhe
algum equivalente no grego nomos, a lei, não é o mesmo. Digamos que a norma é mais... A norma não tem a majestade da lei. A norma não movimenta, digamos assim, para me exprimir, não movimenta... A norma movimenta mais o cérebro, a lei movimenta o cérebro e o coração, se quisermos usar esta metáfora. Mas o certo é que a norma e a lei são ambas imposições, são regras, por assim dizer. São, ao mesmo tempo, deveres, embora deveres exteriores, o que faz lembrar uma grande palavra estoica, os katekonta, os deveres que devem ser cumpridos, que Cícero traduziu depois por officia, na sua célebre obra, com esse nome, de officiis, e que depois penetraram no pensamento medieval, precisamente com esse sentido dos deveres, daquilo que deve ser feito, nomeadamente pelos governantes. Ora, o que eu quero chamar a atenção é portanto, esta dupla realidade, por um lado social e histórica, que nós vivíamos de uma suposta normalidade social, suposta normalidade económica, talvez até cultural, se formos por aí, falámos da questão dos vários sentidos de globalização na sessão anterior. E, então, se esta normalidade está ameaçada nas suas raízes e deslocada nos seus fundamentos pela violência da crise da Covid-19, violência, lá está, sanitária, violência económica, violência biopolítica, não referi ainda, mas todos têm presente os sistemas de controle e de vigilância que já existiam, mas que se está a ver que são muito mais potentes do que os mais distraídos podiam pensar, os sistemas de vigilância e de controle social, permitida pelos meios digitais e pela utilização e centralização dos algoritmos. Aquilo que Orwell imaginou no Big Brother fica bastante atrás daquilo que se consegue fazer hoje com a inteligência artificial ao serviço dos poderes e, portanto, põe-se-nos a questão se nesta realidade, se nesta normalidade que entrou em turbulência e da qual se espera que vá surgir um novo normal, o que é que a reflexão destes autores nos pode ajudar a trazer, sem fazer disto um antiquariado, quer dizer, não se trata de dizer os antigos é que tinham razão, até porque, como diz um autor que eu estimo muito, e que eu e o Artur Mourão ajudámos a lançar no Brasil, e em Portugal não tivemos tanta sorte, Bernard Londgren diz: o problema do conhecimento não é um problema para os sábios. Isso era na antiguidade. O problema do conhecimento é, a questão do conhecimento é a questão social do século. Ele estava a escrever isto em 1980, mas podia ser: o problema do conhecimento é a questão social do século XXI. Quem é que vai gerir o conhecimento? Quem é que o adquire? Como é que ele vai ser distribuído? Essa é a nossa questão social, como no século XIX era a questão operária, era a questão do trabalho. E, portanto, se há uma turbulência que nos quer encaminhar para uma nova normalidade, o que é que os estoicos, voltando aos tais sábios da antiguidade, tinham a dizer? Quem desembarca na estação do metropolitano de Lisboa, da cidade universitária, vê uma frase atribuída a Sócrates e que diz: eu sou um cidadão do mundo. Bem, não sei quem é que pôs lá os azulejos, são os azulejos, nem são grande coisa esteticamente, e portanto deve ter sido alguém que tinha, pronto, isto é a universidade, deixa lá ver a universidade, Sócrates, está aqui uma frase bonita, e pegou Sócrates. Bem, sabemos que não é assim. Sócrates nunca disse essa frase, nem fazia muito sentido que a dissesse, ele que morreu pelo vírus. Se lembrarmos que vírus é o termo latino para veneno, ou peçonha, não é? Porque é daí que vem a palavra vírus. Sócrates também morreu com vírus, só que era outra coisa, era a cicuta, não era a Covid. Mas morreu em nome da polis, morreu porque, enfim, não queria fugir às leis da cidade. Jamais Sócrates, por muitos motivos, diria: eu sou um cidadão do mundo.
E de facto nós sabemos de quem é a frase. A frase é conhecida. A frase foi dita precisamente por um dos primeiros estoicos, por Diógenes, e que pertencia à chamada escola cínica. O nome cínico, não é? Tem que se dizer com C, porque hoje em dia há tantos chineses à solta que também podia ser cínico com S, que quer dizer da China. Mas enfim, entre nós sabemos bem o que é o cínico. Realmente que adquiriu uma conotação desagradável, ser cínico, não é propriamente. A conotação é desagradável, mas como toda a gente sabe, significa aqueles que queriam ter uma vida natural, tal como o cão pertence à natureza, e não uma vida artificial. E daí a escola cínica. E boa parte destes primeiros autores, destes pré-estoicos, podemos dizer, vêm, no fundo, vêm do Mediterrâneo, mas vêm essencialmente mais do Mediterrâneo Oriental. Lá está, Zenão de Chipre, Zenão de Quitium, um dos seus primeiros representantes, tal como Diógenes também vem dessa zona. E quando Zenão chega a Atenas, no século IV, e ele procura o Liceu, o aristotélico, procura a Academia Platónica e vê que no fundo vê que não está lá já o espírito socrático. Esta é que é a questão. Obviamente, as escolas, o Liceu, a Academia continuavam a fazer a sua tarefa, a compilar as suas lições, isso não lhes tira a enorme relevo e importância, mas o espírito investigativo e inquisitivo, no bom sentido, de Sócrates, o aguilhão que desperta as questões e que lhes dá respostas penúltimas, já não estava no Liceu, já não estava na Academia, e por isso é que Zenão inicia, digamos assim, a escola, uma nova escola, e por isso é que o seu discípulo, precisamente, vai buscar essa noção de cosmópolis, a noção cosmopolita, a tal frase que está no metropolitano da estação metropolitana da cidade universitária, eu sou um cidadão do mundo. Porque, de facto, a polis estava a morrer. As unidades, vamos chamar-lhes nacionais, embora o termo seja um pouco forçado para o mundo helénico, o certo é que as unidades, a cidade-estado é o termo clássico, das poleis, essas unidades estavam a morrer porque cada uma não tinham escala para se aguentar. Únicas ainda existia Atenas, existia Esparta, existia um grande conjunto de cidades. Aristóteles, pouco antes, 50 anos antes destes acontecimentos, tinha feito a coleta de 147 constituições. Aristóteles, quer dizer, os seus discípulos, a escola de Aristóteles, ele próprio, Aristóteles, tinha editado a Constituição de Atenas, a única que sobreveio intacta até ao presente, é uma curiosidade, pode ser que com mais escavações um dia se encontrem outras, mas só conhecemos fragmentos das outras. Mas estas mais de centenas de cidades-estados gregas, com os seus tentáculos em todo o mundo mediterrâneo, no grande mar interior e até Lisboa, ou Lísito, por cá passaram os gregos. O certo é que todas estas, embora não seja aí de fundação grega, nunca foi uma colónia grega, mas o certo é que todas estas cidades-estado estavam a decair e, a pouco, isto já era evidente, começava a ser evidente no século IV, com a incapacidade das chamadas ligas helénicas, tornou-se óbvio quando Alexandre Magno, rei da Macedónia, esmaga a unidade das cidades gregas. Na verdade, ele era rei da Macedónia, mas era um egípcio faraó, era um deus em Persépolis, era várias coisas, Alexandre. Era um bocadinho como o Fernando Pessoa, tinha vários heterónimos políticos, é a figura complexa de Alexandre o Magno, que em cada cultura, e isso não é por acaso, há, portanto, aqui uma espécie de cosmopolitismo prático, de um poder que vai esmagando as unidades autónomas de todo o mundo mediterrâneo, forma o império, e
mesmo que o Império não tenha tido uma continuidade, se tenha quebrado em 4, 5 grandes unidades, o certo é que a polis estava morta. E isso depois tornou-se mais evidente ainda, obviamente, com o crescimento do Império Romano. Ora, os estoicos vêm-nos trazer, são os autores da Antiguidade que perceberam isto, que a polis morreu e que o que é que se pode fazer? Porque a polis era uma unidade política e cultural. O Império era uma unidade política, pela conquista, mas não era uma unidade cultural. Estava lá a matéria, digamos, se quisermos dizer, não estava lá o espírito, se quisermos usar esta expressão. E, portanto, quando estas ideias começam a ser trabalhadas, eles sabiam, por exemplo, de Alexandre Magno. Alexandre Magno tinha sido discípulo de Aristóteles, isso é conhecido, até porque Aristóteles era considerado semi-macedónio por eles, dá de ter nascido em Estagira. Bom, o Aristóteles nem sequer gostava muito de ter nascido em Estagira, porque Estagira era um bocadinho periférico relativamente aos grandes centros gregos, mas o certo é que ele incute em Alexandre Magno, a literatura, enfim, os estudos estabeleceram isso, estabelece, sem dúvida, a ideia de que é preciso encontrar o que o próprio Alexandre vai descobrir o nome, que é a chamada homonoia, o famoso discurso de Opis de Alexandre, isto é, depois das conquistas e da derrota de Dario III, o imperador persa, Alexandre promoveu as chamadas políticas dos casamentos mistos, não é? Ele próprio deu o exemplo casando com a princesa Roxana, a filha de Dario, uma persa, e alguns da sua guarda, da sua corte, fizeram outros casamentos, até porque era um exército de soldados, naturalmente, solteiros, e portanto, proporcionava-se essa junção de populações. Nota o que Afonso de Albuquerque tentou fazer na Índia, porque Afonso de Albuquerque conhecia perfeitamente os precedentes de Alexandre o Magno. Enfim, eles eram conhecidos do ponto de vista da classe dirigente portuguesa, chamemos-lhe assim, do século XV e XVI, precisamente desde que a Casa Real e o infante Dom Pedro tinham feito, e o Frei João Verba, naturalmente, fizeram a recepção da obra de Cícero e o De Officiis, e, portanto, do pensamento estoico que foi passando para o Ocidente. Mas voltando ao que se passa na Antiguidade, se Alexandre tinha feito essa tentativa prática cosmopolita, a que ele chamou homonoia, a tradução da palavra homonoia é concórdia, temos em Paris, a Praça da Concórdia. Se um grego for a Paris, se distrair, o grego pode dizer, estou aqui na homonoia placa, pois é a Praça da Concórdia, termo de origem alexandrina. E o certo é que por muitas razões, Alexandre não deu continuidade a isso, a sua vida curta, não é? Falecido aos 33 anos, mas a criação do Império, primeiro de Alexandre e depois do Império Romano, trouxe aos sábios, àqueles que se preocupavam para saber para onde é que o jogo de forças e de poderes iria, trouxe-lhes a necessidade de pensarem, de facto, no que é que seria, o que é que poderia dar um cimento comum, que coração comum é que poderiam ter todas aquelas populações, se é que poderiam. Não é? E é assim que surgem os principais princípios e sentimentos fundamentais dos estoicos. Portanto, depois destes três primeiros, Zenão de Chipre, Cleanto, Crísipo, Diógenes é um caso à parte, então eles vão trazer uma ideia que é decisiva, que é a ideia de igualdade de todos os seres humanos. Sabemos como é que essa ideia não existiu na polis. A polis tinha os seus cidadãos, tinha os estrangeiros, tinha os metecos, tinha os escravos,
e mesmo os cidadãos eram uma parte da população que estava organizada nos demoi, nas unidades administrativas, que era apenas uma pequena fração, além de ser uma fração masculina. Ou seja, na verdade, só 10 ou 15% no máximo da população da polis grega é que tinha cidadania. O resto vegetava à sua volta. Mas a morte da polis grega, a morte da cidade grega, a erupção das forças turbulentas e à solta do Império Romano, que também não se estabilizou logo. O principal exemplo dessas forças turbulentas é precisamente Júlio César, que teve tanta importância que deu o nome próprio a um cargo político, não é? César, Kaiser, Czar. Imaginem, por exemplo, António Costa, daqui para a frente, o governante de um país chamar-se o Costa, não é? Foi isso que aconteceu com a palavra César, que realmente é apenas um nome, ou começou por ser um nome. Ora, César é bem a expressão dessas forças à solta que entram em guerra civil, aliás, no final da República, guerras civis prolongadas, complexas, sangrentas, e que depois assentam no Império, que é um compromisso que reúne todas as funções tradicionais da República Romana num único indivíduo, precisamente o César. Reúne a função, sem dúvida, de chefe militar, de dictator, o ditador, reúne a função de cônsul, é também sempre um dos cônsules, reúne a função religiosa, é o sumo pontífice, e mais funções de judicatura. Era o cume do poder, chamaríamos hoje, enfim, a expressão já existe em Políbio, do que ele chama a Tripoliteia, já reúne o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial e o poder religioso. É por isso que é um imperador. Eu aliás, disse o chefe militar, dictator, disse mal, imperator, é que é o termo militar. Dictator é uma situação provisória de um chefe militar que é ditador num estado de emergência, no fundo, e depois desaparecido o estado de emergência, desaparece a figura ditatorial. Ora, o imperador não tem espírito. O imperador é um feixe de forças. Nem faz muito sentido falar de uma cultura romana. Com certeza que há uma realidade histórica romana evidente, profunda, e que os historiadores e os sociólogos e os economistas conhecem, devido à presença das legiões romanas, das vias romanas, da arquitetura, tudo isso. Mas cultura romana e autores, enfim, sem dúvida, grandes autores que escreveram em latim. Bem, eles podiam escrever em latim, mas a começar pelo próprio César, por exemplo, entre si falavam grego. As grandes expressões de César, Aula e Actiés, temos a certeza que ele nunca as disse assim. Eu falava grego com os seus íntimos, porque, conforme disse Horácio, a Grécia cativou Roma. Isto é, Roma sentia-se menor perante a cultura helénica. Sentia que não tinha a profundidade, não tinha a escala mental que os gregos tinham conseguido com as suas cidades e com as suas liberdades. E por isso, de facto, o panteão grego copia o panteão. O panteão romano copia o panteão grego, a arquitetura romana, enfim, embora tenha origens etruscas interessantes, mas depois aproxima-se muito da Grécia, etc. A Grécia cativou Roma. E, portanto, é este mundo em que surge uma koiné, o apóstolo Paulo, quando tem que fazer as suas pregações, não fala latim, fala grego. E, eventualmente põem os especialistas, até põem a hipótese,
como se costuma dizer, os discípulos de Jesus que tinham nome grego, são vários, Filipe, André, há mais. Põe-se até a questão se Jesus não falaria grego ou não. Os especialistas dividem-se. Também há uns especialistas que dizem que ele nem sabia ler, mas isso parece que não, porque o Evangelho mostra que ele ia ao templo. Enfim, há sempre especialistas para tudo. O importante que eu quero dizer é que não faz sentido falar só de cultura romana, porque o Império é uma unidade de poder, mas onde é que está a sua, pelo menos no seu início, onde é que está a sua unidade, por assim dizer, espiritual? É aí que entram os estoicos. Os estoicos da segunda vaga são aqueles que vão tentar pensar o Império como uma cosmópole, como sendo um mundo em que não é cidadão de uma cidade, mas é cidadão do mundo. O mundo em que Roma tem as suas legiões, tem o seu poder instalado, isso não há grandes dúvidas, até o século III, IV, a partir daí o poder de Roma decresce, mas já tinham passado muitos séculos. Mas as ideias não são romanas ou latinas. Por exemplo, a ideia de igualdade não é daí. Quando se vai aos textos, e isso é um problema que nós temos, porque os textos da primeira escola estoica só temos fragmentos, não é? Depois Diógenes Laércio transmitiu-nos alguns, na vida dos filósofos ilustres, mais outras fontes, enquanto que dos segundos estoicos, claro, temos Cícero, temos Séneca, temos Marco Aurélio, esses aí estão perfeitamente documentados. Mas a primeira escola estoica não está muito documentada. E o que nós sabemos dele, dos poucos fragmentos que existem, é que esta ideia da igualdade tem muita origem numa valorização, lá está, lembrem-se de Zenão, o cínico, o homem que vivia segundo a natureza, há aqui um certo ascendente das ideias orientais da maternidade. Isso torna-se ainda mais evidente, por exemplo, nos textos, os primeiros textos sobre o direito natural, que vão chegar ao Digesto de Justiniano, a justificação de que todos os homens são semelhantes e nascem livres, uma expressão que vai ficar no Ocidente, vai ficar para a Revolução Americana, que vai ficar para a Revolução Francesa, é de origem estoica, é do Digesto, portanto, de uma das grandes compilações de leis mandadas fazer pelo imperador Justiniano, no século VI, e o que lá está é que o direito é o direito dado, o direito natural é o direito dado pela mãe. E um dos compiladores do estoico, Ulpiano, o nome é pouco conhecido, mas no fundo é um dos grandes criadores do direito natural, Ulpiano, diz mesmo, o direito natural, eu agora cito aqui, é o que a natureza ensinou a todos os seres vivos. Pois esta lei não se confina à espécie humana, mas é comum a todos os animais, àqueles que nasceram na terra e no mar, e às aves. Isto é o Ulpiano, é um estoico do século, já estamos no século VI, logo no início, depois de Cristo, neste caso, tardio, mas os fragmentos de Diógenes Laércio mostram que estas eram as ideias originais de Zenão de Chipre, eram as ideias de Antístenes, eram as ideias de Diógenes, e, portanto, é esta presença de um pensamento, vamos chamar-lhe, do Mediterrâneo Oriental, que é trazido para o envelope romano pela língua grega, por estes pensadores que eles ainda são gregos, e que começam a pensar a cosmópole. Não se trata só disto, naturalmente que a ideia estoica, e como veem eu estou a insistir mais nos primeiros estoicos, que são menos conhecidos, porque Cícero, Séneca, Marco Aurélio são bastante mais conhecidos. O certo é que estes primeiros estoicos, naturalmente quando eles falam da lei natural ou do direito natural, as duas expressões, no Digesto é mais normal falar-se de direito natural, porque é uma compilação jurídica. Mas realmente ela é mais que isso, é lei natural, koinos nomos, que permeia todo o universo e que eles aproximam da ideia do logos de Heráclito.
Aliás, Heráclito é um oriental também neste sentido. São os homens da Ásia Menor, são os primeiros filósofos, não é Atenas. Portanto, isto ajuda-nos, e estou a trazer aqui estes aspectos, porque isto ajuda-nos a desocidentalizar a filosofia e, nesse sentido, a destribalizá-la, ou a não torná-la tão paroquial, e a mostrar que as suas grandes realizações nascem de ultrapassar fronteiras e não de se deixar confinar dentro delas. Ora, outra ideia trazida pelos estes primeiros estoicos, não é? É precisamente a ideia de que cada indivíduo é como que um fragmento. No fundo, a palavra usada é a palavra centelha. Se o logos é uma luz, então tem 1000 luzes em que se desdobra. E, portanto, cada ser humano, são fragmentos de Zenão, é que uma centelha desse grande fogo que é o logos. E esta ideia que, portanto, o indivíduo não se pode rever fora da comunidade. Não é uma alma isolada, mas é uma parcela, uma centelha, um fragmento. O termo técnico é apospasma. E porquê é que se é um apospasma? Uma parcela da realidade. Realmente que isto pode ter uma interpretação, se nós estivéssemos noutra época, pode ter uma interpretação totalitária. Sim, o totalitarismo esmaga o indivíduo apenas como uma parte do todo. Mas não é essa a visão dos primeiros estoicos. A visão dos primeiros estoicos é que aqui a centelha funciona como funciona quando há uma lareira e salta uma labareda. Essa labareda ou essa centelha é uma alma humana que tem tanta força ou tanta dignidade como o todo da fogueira, digamos assim. E, portanto, esta ideia de que há um logos que é comum a todos e que depois tem uma expressão individual, isso também é estoico e é importante para aquilo que nos interessa do novo normal. A palavra cosmópolis e cosmopolita, pois essa penso que tem a maior importância, e o que eu tentarei fazer é mostrar, dando resposta ao que falava há uma semana atrás das questões da globalização e da globalidade, é que nós não precisamos só de boas ou de más globalizações. Precisamos também de uma cosmópole. Podemos dizer cosmópolis, à grega, ou podemos dizer cosmópole, como se diz metrópole, a terminação é aceitável também. Isto é, precisamos de um farol que ilumine as globalizações ou as globalidades em que vivemos. E o certo é que é com base nesta ideia do koinos nomos, na ideia do apospasma, do fragmento de luz, na ideia do cosmopolitismo, que finalmente estes primeiros estoicos vão buscar o tal conceito de, enfim, pondo as perguntas clássicas da filosofia, como é que se consegue a felicidade, a vida boa, a eudaimonia, como é que se é virtuoso, para usar também um termo clássico, qual é a arete, ou quais devem ser as aretai, as virtudes. Então, segundo os estoicos, tratar-se-ia de ir buscar, aplicar os tais deveres, cateconta, os ofícios, aquilo que deve ser feito, como dirá Cícero, para que a existência não seja o tal feixe de forças anárquicas à solta, mas que encontre um sentido, que encontre uma realização abrangente do ser humano. Dentro do contexto do mundo antigo, talvez tenha que dizer que isto foi um ideal frustrado. No fundo, o que nós vemos, quando muito, são realizações singulares, como, por exemplo, no imperador Marco Aurélio, um estoico muito conhecido, com a sua célebre obra, os Solilóquia, os pensamentos para mim mesmo, de Marco Aurélio, em que, isso já diz qualquer coisa, não é que ele estivesse condenado a falar sozinho, mas foi assim que ele chamou o seu livro,
o livro do Fala Só, mas, naturalmente, que é mais do que isso, não se deveria ter dado ao trabalho de escrever. O certo é que estes pensamentos que ele entretém com si próprio, o que ele quer dizer é que cada um poderá, de facto, se encontrar a sua, vamos usar um termo moderno, a sua consciência, se desenvolver, utilizando os termos mais compactos da antiguidade, se desenvolver a parcela de luz do Logos que tem em si mesmo, então aí pode encontrar uma sabedoria, pode encontrar uma vida boa, que ele diz que não se confunde com a vida da natureza. São palavras de Marco Aurélio, quer dizer, encontrar a paz ou a felicidade não é a solidão de ir para o mar, ou ir para as montanhas, ver as ondas, ou ver as lonjuras. São termos de Marco Aurélio. Isso não é assim que os solilóquios nos levam à sabedoria. É mais encontrar o que ele chamará a alma ordenada, enfim, o espírito que cumpre os seus deveres e que ele achava que, como imperador, cumpria. Outros estoicos estão noutras condições, podem até ser escravos, como embora não seja diretamente um estoico, mas Amónio Sacas, Epicteto também tem origens sociais diferentes, mas esse não é estoico, tem a sua filosofia de vida própria. Mas dentro do epicurismo, a outra grande filosofia concorrente do estoicismo, por assim dizer, no período final da Antiguidade, mas dentro do estoicismo é de facto esta chamada de atenção para a igualdade de todos os seres humanos, a parcela de logos que cada um transporta, o ser cidadão do mundo, é o ideal estoico que se tenta passar, mas que não encontrou realização social. O Império Romano continuou a ser uma amálgama de forças, enfim, muito díspares, ocidentais, orientais. Como é sabido, acabou por se fraccionar em duas metades, passando a linha média por uma cidade que está sempre destinada a ser problemática, não é? Que é por Sarajevo, não é? Que é uma das zonas da delimitação. E por isso é que Diocleciano foi viver para as costas do Adriático, onde é hoje, portanto, agora é Bósnia, mas pronto, a antiga Jugoslávia, para simplificar. E, portanto, o Império Romano quebrou-se destas duas metades, ocidentais e orientais, que é bom ter presente que sempre fizeram parte, na sua sensibilidade, do mundo antigo. E isto serve para quê? Serve para desmistificar a ideia do Ocidente. A ideia do Ocidente não tem, a meu ver, qualquer sentido, quer dizer, tem um sentido cultural. Não tem o sentido que se lhe atribui. Quando dizemos nós, e isto tem muito a ver com a normalidade que se vive. Nós, os europeus, somos ocidentais. Sim, claro, do ponto de vista geográfico, claro que somos, face, enfim, à Ásia. Ou os norte-americanos são ocidentais. Sim, eles ainda são mais ocidentais também, por razões geográficas evidentes. Ou os sul-americanos são ocidentais. Sim, pois, também. Agora, querer fazer do Ocidente, por si, um bloco que tem uma unidade, lá está, cosmopolita, ou uma unidade cultural, isso aí é que já me parece que começamos a cultivar equívocos. O Ocidente tornou-se, de facto, uma empresa do ponto de vista das forças económicas, sociais, tecnológicas, em parte, mas o Ocidente não funciona como uma unidade. E, aliás, num livro recente, há uns 10, 15 anos,
mas não foi editado em português, foi chamado Ocidentalismo. Os autores fazem um quadro comparativo de países como a Turquia, o Egito, o Japão, bom, a China também, contemporânea. E o que é que estes países têm em comum? Todos estes países adotaram um certo tipo de Ocidente. Adotaram certamente a tecnologia ocidental, mesmo que tivesse a ser à força, como foi o Japão, ou de uma forma muito voluntarista, como foi a Turquia, da Ataturk, ou o Egito, de Nasser, noutros contextos, ocorrentes dos soviéticos, e a China, de uma forma mais evidente, sobretudo depois da morte de Mao Tse-tung. Mas eles importaram um certo tipo de Ocidente, isto é, importaram a tecnologia, enfim, a ciência, pode-se dizer, normal, ou a ciência convencional, a ciência que opera dentro de um paradigma, e, com isso, utilizaram esses recursos para desenvolver os fatores que continuaram a ser próprios na Turquia, no Egito, no Japão, na China, podíamos acrescentar a Índia, aliás, e já estávamos a Indonésia, podíamos, aliás, a própria África tem essa experiência, e, portanto, o ocidentalismo é importar, aqui vou ser um pouco simplista, mas penso de uma forma defensável, é importar um envelope de poder sem ter, digamos assim, o seu endereço cultural. Importaram um certo tipo de Ocidente. E os resultados estão à vista com o processo de globalização de que eu falava na semana passada. Ou com a globalidade como processo, como condicionante e até do globalismo como ideologia, de acordo com a distinção de Ulrich Beck que debatemos há uma semana atrás. E quando nós, neste momento, espicaçados, encostados às cordas quase, pela crise da Covid-19, pela calamidade, pela violência, primeiro do ponto de vista de saúde, económica, que vai existir, e oxalá, repito, fiquemos por aí, então vemos que a globalização de que se fala parece imediatamente ameaçada, como se fizesse o seguinte raciocínio: a globalização correu mal e, portanto, temos que voltar às fronteiras nacionais. É a chamada, vou também simplificar muito, mas é o reflexo populista. Correu mal, abrimos demais as fronteiras, trocámos demasiado de ideias, de bens, entrosámos demasiado os sistemas económicos, agora é preciso fechar. Obviamente que esta reação simplista, primária e explicável, e que como todas as meias-verdades contém uma parte justificada, mas como todas as meias-verdades contém uma violência total face à realidade, o populismo. E porquê? Porque a questão é que se medimos a globalização como o abater das fronteiras nacionais ou das fronteiras em geral, mediante acordos, que normalmente são feitos porque convém às duas partes e, sobretudo, convém à parte dominante. Um acordo, pode-se partir do princípio, nunca é igual. Um acordo económico, um acordo social, um acordo jurídico, uma coisa podemos ter por certo, nunca é igual. A igualdade, precisamente nos estoicos, a igualdade é da ordem da natureza e do espírito, não é da ordem da realidade social e económica. A realidade social e económica é sempre desigual. Então o problema que se nos põe é mostrar que globalização é que nós tivemos, que normalidade é que nós criamos e que globalização ou globalidade é que está ameaçada e que novo normal é que vem aí. Eu não sei, mas penso que há ferramentas e instrumentos para pensar alguns dos fatores
que vão surgir e que neste momento nós não sabemos quais são. Não sabemos qual é esse resultado, sabemos alguns dos fatores que vão determinar. E um dos fatores centrais tem a ver com os apelos estoicos, que, como eu chamei a atenção, sendo estoicos, pertencem ao Mediterrâneo Oriental, pertencem àquela parte nossa que também é oriental, ao Médio Oriente. E esse Médio Oriente não se esgota, de facto, nestes estoicos, ou o Oriente, peço desculpa, não se esgota nestes estoicos. Estou a pensar na enorme importância que tem, por exemplo, na cultura chinesa, o taoísmo. O livro enfim, há várias traduções do Tao Te Ching, e eu não sabendo mandarim, socorro-me apenas de uma versão secundária, mas o certo é que quando o livro de Lao Tse, que nem se sabe se existiu Lao Tse, ainda para mais o complicómetro, não é? Mas enfim, sem dúvida que o livro existe e a tradução de Lao Tse ou Lao Tzu, essa é indiscutível. O certo é que quando o taoísmo introduz as suas ideias de que o Tao, o caminho, uma das traduções do Tao, não há uma tradução absoluta para traduzir o chinês Tao, mas o caminho que apenas pode ser indicado, mas que nunca tem um nome absoluto, essa realidade para onde se está mais perto da verdade, mas que nunca é um absoluto, não se pode pôr nesses termos. Nem o pensamento chinês se configura como uma filosofia, como sabem, com os aspectos críticos, nem também como uma religião, com os aspectos de crença. São doutrinas que estão entre o filosófico e o religioso, e que, desde que surgiram, de facto, implantaram-se na cultura oriental, criando como que uma ressalva de espiritualidade, porque sem dúvida que são doutrinas de espiritualidade, como é o estoicismo, que impregnaram muito a mente oriental, a mente chinesa em particular. Se ao taoísmo nós acrescentarmos o confucionismo, e portanto as obras, esse sim, um personagem totalmente histórico, consagradamente histórico, Kung Fu Tseu, século VI a.C., aliás, como teria sido Lao Tse. Bom, aliás, como faço sempre uma grande homenagem a Karl Jaspers, na sua obra A Era Axial, portanto, um parênteses dentro do que eu estou a dizer, porque Jaspers mostrou de uma forma extraordinária que no século VI, que ele chama a Era Axial da História, funciona como uma charneira, viveram Confúcio, Lao Tse, Gautama Siddhartha, o Buda, Zaratustra, os profetas de Israel, certamente o segundo Isaías, e os chamados pré-socráticos. Toda esta gente, e não é uma gente qualquer, viveu entre 599 e 500 a.C. É o momento em que, tal como uma porta trabalha sob uma charneira, é o momento em que Karl Jaspers diz o espírito humano trabalhou nesta era axial até aos dias de hoje. Ainda não abandonámos as questões postas por Confúcio, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Isaías e depois é uma espécie de cooperativa de gregos. Enfim, Tales, Anaximandro, Heraclito, todos os primeiros filósofos, que não se chamavam diretamente filósofos, enfim, os fisiólogos. O certo é que, voltando ao fio do que eu estava a dizer, além da presença do taoísmo no pensamento chinês, temos o pensamento confuciano, os analectos. E também simplificando muito, podemos dizer que se o taoísmo é uma lição da espiritualidade interior, os analectos é a lição digamos, dos deveres externos, da cortesia, da etiqueta, da norma. E por isso, e foi um assunto que eu levei tempo a perceber, não estava muito atento. Foi por isso que na recente evolução da China, e em particular do Partido Comunista Chinês,
e do seu dirigente, o presidente Xi Jinping, o confucionismo foi totalmente recuperado. Os poucos momentos livres que Xi Jinping tem, ele vai a congressos de, entre aspas, de filosofia confuciana, encontros assim com... Bem, se fosse um encontro em Portugal era assim, com 40, 50 pessoas. Como é na China são 5.000 ou 7.000. Mas para a China é pouco, não é? São encontrozinhos pequeninos dos especialistas chineses de Confúcio. E, de facto, está nas doutrinas dos congressos do Partido Comunista Chinês a recuperação do confucionismo, do chamado estilo de vida normal. Aliás, normal é uma palavra muito confuciana. E depois há os equivalentes em mandarim, mas isso, mais uma vez, em segunda mão, poupo-vos essas palavras, mas podem-nos encontrar na literatura. E o certo é que aquilo que alguns especialistas chamam, em língua inglesa, Xi-ideology, fazendo um trocadilho, a ideologia de Xi-ideology, tem muito a ver com esta ultrapassagem com o pós-marxismo, que evidentemente é a origem ideológica do Partido Comunista Chinês e de qualquer Partido Comunista, com o velho espírito confuciano, isto é, do espírito que opera posterior e que leva, por exemplo, a todas estas atitudes, digamos, de encontrar sempre uma moderação, uma não intervenção, uma tentativa de compromisso e não o ataque, a intervenção bruta. Comparem a presença geopolítica da China com a presença norte-americana. Os norte-americanos, enfim, parecem coelhos na toca, é que não conseguem estar, não é? Não há sítio que a América não tenha invadido, praticamente. Em todo o mundo existem cerca de 840 bases americanas, não é? Enfim, estou a dizer fora dos Estados Unidos. Os Açores, onde, aliás, nas últimas 3 semanas, passaram a estar estacionados os bombardeiros Lancer, B-1, portanto, os bombardeiros de longo alcance que podem fazer missões quase em todo o mundo, eventualmente com armas atómicas também. O certo é que esses coelhos aos saltos, essas invasões, para dar um nome, enfim, no meio da tragédia, se não pusermos alguma comédia, não conseguimos sobreviver. Mas há aqui um lado trágico e dramático da invasão americana de países sucessivos, e países que não têm... A Síria tem interesse económico. Não é muito evidente qual é o interesse económico de invadir a Síria, ter forças militares na Síria. O Iraque, muito bem, tem petróleo. Mas há outros. O Afeganistão tem interesse económico de invadir o Afeganistão. Mas pronto, invadiram o Afeganistão. A guerra mais longa dos Estados Unidos já estão há 19 anos. Não conseguiram nada. Está mais ou menos tudo como eu conheço. Está pior lá do rastro norte. Ora bem, estou a insistir um bocadinho unilateralmente nesta postura, digamos, da potência hegemónica ocidental, lá está, em comparação com a China, que tem, até agora, dado mostras de, enfim, teve uma guerra com o Vietnã, uma guerra externa, que a fez perder. A China perdeu a guerra com o Vietnã, é uma guerra de fronteiras, não muito interessante, mas passou-se em 1984, mas foram-se logo meter com os norte-vietnamitas, não é? Com as forças do general Phon Nguyen Giap, enfim, que tinham acabado de vencer a conquista de Saigon e, claro, que não correu bem aos chineses. No entanto, muita água passou sob as pontes e a China apostou na sua reestruturação depois de 1989 e depois dos massacres de Tiananmen. É preciso ter isso presente, quando se olha para Hong Kong, tenho sempre muito respeito e muita admiração, são verdadeiros heróis, porque eles continuam a comemorar todos os 18 de junho a resistência dos chineses, que na praça de Tiananmen, em Pequim, foram esmagados pelos tanques e digamos, um movimento semelhante ao que nesse ano se estava a fazer na Rússia, em 1989, foi esmagado no ovo e até à data passaram já mais de 30 anos, não voltou a surgir. E é no meio desta realidade, desta normalidade, em que precisamente desde 1989,
até à data, em que a potência hegemónica ocidental, enfim, através da sua superioridade financeira, vamos pôr assim, e militar, ou talvez ao contrário, primeiro militar e depois financeira, enfim, conseguiu criar um conjunto de acordos que a favoreciam e manter o seu domínio mundial, como o Império Romano tinha mantido, mas sem conseguir, tal como o Império Romano não tinha conseguido, criar verdadeiramente uma unidade cosmopolita. O mundo é global, para os negócios, para as técnicas digitais, para os satélites, para o McDonald's, pronto, todas aquelas realidades que nós chamamos da uniformização global ou globalista, mas o mundo é profundamente local e regional e distinto, enfim, para quase tudo o que interessa na vida. E é no meio desta normalidade, com as suas tensões, que surge a crise da Covid-19. Bem, tinha havido outras epidemias anteriores, e elas são conhecidas. Possivelmente, eu mesmo não lhes tinha dado particular importância, mas estávamos todos atentos, a MERS e a SARS também, enfim, vírus que tinham escapado. Não vamos entrar agora aí como é que começou a Covid-19, porque o assunto não está arrumado, não sabemos, ainda não se sabe. Há suspeitas que se estão a acumular, mas é outro departamento. O certo é que é numa normalidade, entre aspas, das relações económicas, das teias financeiras, dos interesses geopolíticos que estavam, enfim, acordados, em que, efetivamente, as chamadas potências ocidentais, com os Estados Unidos à cabeça, para dar uma expressão simples, foram desamarrando, digamos, o seu poder económico-financeiro da economia real, foram com isso deslocalizando as indústrias e até os serviços. Se falarmos para pode ser um atendedor que está em Calcutá ou em Bombaim que nos responde quando temos um problema no telemóvel ou qualquer coisa assim. Está tudo deslocalizado no computador. Portanto, não é só a deslocalização das indústrias, muitas delas vendidas diretamente à China, e a China fez o que tinha a fazer. Não quer sequer invocar aquela frase do Lenin: o capitalismo há de nos vender a corda com que o havemos de enforcar. Nem sequer é preciso ir tão longe. Foram acordos sucessivos que foram sendo feitos e em que o Ocidente julgava que levava a melhor que esses acordos, que tinha a parte melhor. O certo é que esse globalismo, porque foi um globalismo, isto é uma ideologia da globalização, desprezou completamente a tal força do espírito, a tal força da cosmópole, a tal força dos valores por qual, em último caso, as pessoas e os povos se precisam a vida. Não se dá a vida pelo McDonald's, não se dá a vida por um acordo comercial, mas dá-se a vida para defender, digamos assim, as pessoas e os valores em que se acredita. Ora, o Ocidente, essa unidade hegemónica, material, mas sem como que uma casca vazia, achou que estava tudo controlado e a China, também à sua maneira, também achou. E é assim que surge a crise que destrói esta normalidade. Que, no meu parecer, na minha opinião, vai levar tempo a recompor-se, porque, agora fazendo um trocadilho, já era tudo menos normal. Isto é, nós já estávamos a sofrer de profundas desigualdades do ponto de vista económico. Vamos também dar um nome simples, com a destruição da classe média. As políticas de austeridade são isso, não é? É nivelar de modo a acabar com a classe média. Isso vale também para os Estados Unidos, que nem precisaram de políticas de austeridade, apenas precisaram de utilizar
o que os americanos chamam o quantitative easing, não é? Mas, no fundo, é fazer dinheiro à medida das chamadas necessidades dos mercados, que não são bem mercados, mas são um consórcio de grandes agentes poderosos, e por isso é que, em último caso, a impressão maciça, brutal, de dólares nos Estados Unidos vai acabar, em grande maioria, aonde? A criar, de facto, uma classe dos bilionários, essas contas estão feitas, e a destruir a classe média americana, que precisamente se sente oprimida, e de onde os reflexos populistas também nos Estados Unidos, que levam Trump ao poder, que é um reflexo identitário das populações brancas e masculinas, e outros reflexos identitários também das populações de origem latina ou de origem negra. Portanto, isso é um problema que os Estados Unidos vão ter que resolver, e não vai ser a resolução fácil. É a deriva identitária de toda os americanos. Lá está, passam a ser apenas um fecho de forças identitárias, e desapareceu a unidade comum que os criou em tempos e que está profundamente ameaçada. E isto não é uma conclusão pessoal, não é uma conclusão sequer. Se for de esquerda ou de direita, é mais de esquerda do que de direita por muitas razões, e digo com muito acerto, mas ultrapassa a conclusão ideológica, porque ela é defendida por pessoas que vêm de vários espectros e que têm como única ideologia, digamos, servir a justiça e a verdade. Uma das pessoas que eu recomendo nesse sentido é um antigo secretário de Estado do Comércio de Ronald Reagan, secretário, portanto, uma pessoa com credenciais, que colaborou. Reagan é um dos grandes arquitetos do movimento neoconservador, mas ele depois, Robert Craig, sigam este nome porque ele ainda está ativo e está vivo e publica muito bem, e está a dizer já há 30 anos, desde que ele mudou, desde que teve a sua epifania, não é? Ou então há muitos outros autores, mas isto é para. Estou a dar apenas um exemplo para mostrar como é que pessoas que vêm de setores ideológicos muito diferentes chegaram à conclusão, há muito tempo, que uma sociedade ocidental como os Estados Unidos está profundamente doente, porque apostou num globalismo sem regenerar, digamos assim, o seu núcleo espiritual, o seu núcleo cultural, a defesa da liberdade, da igualdade, das normas profundas, da lei natural que deveria estar na base da expansão. E, portanto, a situação que nós nos encontramos, e de certo modo, eu vou só aqui consultar as horas, porque estava aqui a falar, mas pronto, já ultrapassei os 45 minutos, mas, portanto, aproximo do fim, já está quase uma hora, e, portanto, o que eu quero chamar a atenção é que, tal como o estoicismo, no mundo antigo, tentou, em vão, encontrar um núcleo para aquela concha vazia que era o Império, mas não o conseguiu. Só o conseguiu nas realizações pessoais e do grupo, nos tais sábios que emergiam. Não o conseguiu. Temos que esperar eventualmente pelo cristianismo, aí sim, já foi um movimento de massas que conseguiu encontrar, e depois o Império também se torna cristão, mas evidentemente com uma hipoteca também muito grande, com Constantino, mas o estoicismo não conseguiu, e o nosso problema há aqui uma semelhança. Como é que um novo estoicismo, isto é, a chamada de atenção para a igualdade de todos os seres humanos, para a dignidade única, digamos assim, de cada um, para o acordo com a natureza, que não se confunde com a submissão à natureza, para um encontro em que estas ideias não são acidentalistas, não são exclusivas aqui dos países ocidentais, mas até têm correspondência
por exemplo, no taoísmo, o confucianismo já é mais complexo, ou há alguma correspondência no budismo também, sem dúvida que sim. Será que estas várias forças multipolares, e eu estou precisamente nos últimos 15 dias e iniciei um projeto internacional com várias pessoas enfim, do Paquistão, da China, do Médio Oriente, da Europa também, naturalmente, da Europa. E depois nós arranjamos também um americano saudável, não, ainda há muitos. O certo é que é preciso, a meu ver, encontrar energias, vamos chamar-lhe espirituais, vetores culturais, cosmopolitas, para lhes dar uma palavra, que sejam os vigias e, se possível, os faróis da globalização. Porque a globalização não vai desaparecer. Nós não vamos fechar as fronteiras e isso teria reflexos negativos. Mas a globalização não podia ser a globalização a que nós estávamos habituados. A globalização do McDonald's, isto é apenas uma caricatura, como é evidente, de uma forma mais séria, não podia ser o entrosamento económico e financeiro que deu ganhos enquanto existiu, ajudou a tirar a China da pobreza, a Índia, realmente desapareceram aquelas fomes homéricas desses países, essas privações, pelo contrário, os números apontam que a China em breve terá uma classe média de cerca de 700 milhões de pessoas, e depois aí uns 500 que estão mais por baixo, mas se tentam aproximar. Quando isso nem pensar, e a própria Índia também avançou muito relativamente à miséria crassa que era. E estamos a falar logo aí de qualquer coisa como 2.700 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população do globo. E não se pode fazer globalização sem pensar em todo o globo. Mas também não se pode fazer globalização só com as forças e as potências operantes. Há aqui, penso eu, uma tensão entre dois planos que eu acho importante manter, e para mim a lição do estoicismo, até dos primeiros estoicos e dos proto-estoicos, também depois dos estoicos clássicos, é que eles tentaram essa visão da igualdade e do cosmopolitismo num mundo em que a unidade era imperial, em que a unidade era globalizada. E pronto, isto era um pouco o que eu queria dizer hoje, assim, e se houver, fica à disposição, se houver alguma troca de impressões ou perguntas. Roberto.